Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Bom, tá começando mais um Metanoia Racional e na semana a gente quer fazer algumas perguntas. Quais são os impactos da quarentena na fé dos cristãos? O que vai ser das igrejas depois da quarentena e como vamos estar depois de tudo isso? Bom, a gente vai devagar sobre essas perguntas. Não sei se a gente vai responder, a gente vai tentar. Então continue aí para ouvir e saber se a gente vai conseguir responder essas perguntas. Mas para isso, tem eu aqui, Matheus Lima Mota. E tem eu, Marcos Antônio. E eu, Maurício. Só eu que falei o nome todo, né? Tem como voltar e apagar meu nome todo? Não, brincadeira. Agora já foi, eu não vou cortar nada não vou fazer de novo também. Tá bom? Isso aí. Só por isso? Bom, a gente tem essas perguntas e são questões que a gente tem que fazer para nós mesmos e para a igreja como um todo. Então, se você quer ouvir e saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí depois dos recadinhos que a gente vai fazer essas perguntas e vai tentar responder. E se não conseguir, você pensa aí, tenta responder e mandar pra gente, tá bom? Então fica aí agora os recadinhos. Então, vamos para os recadinhos. Meu amigo ouvinte, peço oração pela gente, porque, para falar bem a verdade, manter um ministério como o nosso não é tão fácil. As pessoas podem até achar que gravar um simples podcast deve ser... Não é? Porque a gente não está fazendo uma coisa de qualquer jeito, né? A gente está fazendo uma coisa para a obra de Deus. Isso além de ser um podcast, isso é um ministério que a gente está... Isso. Então você, ouvinte, quando você ora pela gente, Deus é tão bom que abençoa a gente e abençoa a sua vida. Então você aí, puder, ora pela gente, que eu te garanto que Deus vai te abençoar. Também a gente segue a gente nas redes sociais, no Spotify, nos agregadores, Google Podcast. Segue a gente lá no YouTube. Também, para isso tudo aí, Metanoia Racional. Segue a gente lá, dá uma força, curte, compartilha com os amigos, compartilha aí na sua igreja, com seus pastores, seus líderes jovens da mocidade, todo mundo aí, compartilha. Metanoia Racional. Uma forma racional de pensar. A gente sabe aí que a quarentena, tá, pegou muita gente de surpresa. Eu acho que se chegasse lá em dezembro, talvez em dezembro, quando saiu a notícia lá do coronavírus na China, alguém pode ter pensado nisso, talvez um pessimista pode ter sugerido isso. Mas em novembro era praticamente impossível você chegar para alguém e falar: não, vai sair um vírus da China que vai espalhar no mundo todo. Mais de 1 milhão de pessoas em alguns meses vai ficar contaminado e centenas de milhares vão ficar em estado grave e dezenas de milhares vão morrer. E aí tu ainda virar e falar: e a única medida que as pessoas vão encontrar, os governos vão tomar, é contenção. Eles vão conter todo mundo em casa. Vai ser isolamento social. Vão fechar comércio, vão fechar tudo. Aí tu vira e fala: não, então, Nova York vai ser uma das cidades mais devastadas por isso. E aí vai fechar lá. Nova York vai ficar toda fechada, não vai abrir comércio nenhum. E a crise vai dar um colapso na saúde e nos cemitérios e funerários. Não vão dar conta de enterrar tanta gente. O que a pessoa ia dizer? Tu viu que filme ou fumou o quê? Porque, assim... não era uma coisa inconcebível. Se falassem isso pra mim, eu ia achar uma coisa... Não, o cara tá viajando. Isso aí é teoria da conspiração. E acabou que não foi, né? Infelizmente, é um fato. A gente tá vivendo aí nessa quarentena. Eu acredito que quando esse podcast estiver indo ao ar, vai ser agora dia 11. Então, se você está ouvindo a gente dia 11, parabéns. Esse podcast está saindo hoje.
E você é uma pessoa muito legal, porque você tá ouvindo a gente no dia do lançamento. Poxa vida. E se você não tá ouvindo no dia do lançamento, você é um cara muito legal, uma pessoa muito bacana, porque se deu trabalho de ouvir fora do dia de lançamento. Então quem tá ouvindo isso são pessoas excelentes. Tem meu respeito. Mas assim, até dia 11 de maio eu acho que não vai abrir, pelo menos aqui na nossa cidade. As coisas podem estar voltando ao normal, mas nada vai estar normal ainda. E uma das coisas que pegou muita gente de surpresa, né, vocês vão concordar, alguns de nós tá vendo pessoas perto da gente sentindo isso na pele, né? De que, poxa, a vida dele mudou tudo. Então eu tava trabalhando normal, tava tendo minha vida normal e de repente tudo ficou anormal. Meu trabalho, não posso mais ir. Ou trabalho em casa, eu não tô fazendo nada. Alguns perderam o emprego, alguns que tinham negócios estão vendo as contas chegar e o dinheiro não tá entrando porque tá parado. Alguns que tinham, a rotina mudou totalmente, né? Igual eu e minha esposa, a gente precisou ir hoje no centro comercial da nossa cidade. Tá muito diferente, né? O comércio todo fechado, a gente... Índice de depressão aumentou. Pois é. Não, o índice de violência doméstica aumentou também muito. Absurdamente. As pessoas de repente estão todas em casa, e aí até um ponto que é interessante a gente parar e pensar, porque tinham pessoas que tinham um casamento normal porque eles não estavam se vendo. Eles não paravam para conversar. Não é? Tem gente que tem pai e filho que estavam vivendo tranquilo porque não conversavam, não se viam quase, morando na mesma casa, mas não se viam, não se falavam. De repente, não tem mais para onde correr, tem que ficar dentro de casa o tempo todo. A rotina, o lugar onde eles acumulam. Muita gente descobriu que não era o trabalho que estressava, é eles que estressavam tudo, né? E foi pego de surpresa. Agora, o que a gente tem, né, o proposta da gente hoje aqui é até uma coisa da fé, né? É bater o papo sobre a nossa fé diante disso tudo. Como é que vai ficar a nossa fé nisso? Sabe? Porque até o comércio fechou, mas as igrejas fecharam também, né? Aglomeração de pessoas não pode. E as igrejas tiveram que fechar. Estão fechadas. Os cultos pararam. E aí onde fica a fé da gente? Porque assim, tem gente que está baseado numa ida de domingo na igreja, ouvir uma pregação, levantar a mão na hora da canção, né, do louvor, e voltar para casa. Já faz automático. Se botar ele no Robocop, eu acho que ele ganha do Robocop. Já tá tão robotizado que eu acho que o Robocop tem um lado mais humano do que a fé dessa pessoa, né? Isso. Ele acredita. E também é interessante a gente ver que muitas pessoas ela já não ia também na igreja e agora ela tem aquela desculpa, não, eu não tô indo na igreja por causa da quarentena. E hoje a igreja oferece o culto em casa, porque as lives, claro que não vai ser uma coisa que acabando a quarentena voltando normal, que é o que a gente deseja, o mais rápido possível. As pessoas vão voltar para a igreja, aí vão ver se essas pessoas vão ter assistido às lives da igreja, porque há muitos, eu não tenho nem condição de sair de casa. A internet tem em casa, e hoje o culto está sendo transmitido por várias igrejas, em lives, ao vivo, e a pessoa também às vezes não está assistindo, às vezes ela está até no Facebook ou até vendo a televisão, com a internet ali, podendo assistir o culto do conforto da sua casa, que não é o que a maioria quer, mas fomos obrigados a isso, porque é um meio de se manter em comunhão com a igreja, e muitos não estão aproveitando disso e estão deixando de lado. Então muitos que tinham essa desculpa, hoje ela tem o culto em casa, ela podia estar assistindo em casa. Então aí que vem a questão às vezes do caráter da pessoa, que a pessoa diz uma coisa, mas vamos ver se é aquilo mesmo que estava faltando nela, que é a questão da fé que foi falada. Muitos eu acho que aumenta a fé, porque a gente está vendo gente que nunca correu atrás de Deus,
no meio dessa pandemia correndo atrás de Deus. Mas também a gente está vendo muitos que estão mostrando para que ela veio, que aquela fé era só baseada, como o Matheus falou, num culto de domingo ou só enquanto estava na igreja, e não no seu dia a dia. A fé dele era baseada no templo, na reunião do templo. Eu tava pensando, eu acabei de lembrar uma coisa que é até engraçada, né? Uma vez eu tava voltando da escola, era de tarde, e aí o ônibus estava muito lotado e o motorista estava indo, tranquilo, e eu estava ali sentado naqueles bancos perto do motorista. E aí vi uma curva muito forte. Aí o motorista pegou e falou assim comigo: agora é a hora que todo mundo fica evangélico. Todo mundo agora acredita em Deus. Aí eu falei: por quê? Aí ele falou: tu vai entender. Aí ele foi, na hora que fez a curva muito fechada, muito forte. Todo mundo do ônibus: "Oh! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus." Então, parece um exemplo pouco, mas tem todo sentido, né? Tem muita gente que quando as coisas apertam, aí pronto, aí agora não, agora eu sou crente, agora não, agora, amém, agora Jesus me salva, não, aí o ônibus alinha de novo, não, agora tá de boa, agora tranquilo, agora tem perigo não, agora só a linha reta, pronto, vem a curva de novo, e aí falou aí, essas pessoas ainda vão dar desculpa que a internet acabou, que não pagou a internet, que o celular tá descarregado, que o celular dá ruim, aí se fizer a televisão queimou, vai dar tudo, desculpa. A luz acabou, o outro, vai dar pra... Desculpa, porque eu peguei a live, é isso aí. Tem agora, tem esses dois tipos de crentes, né? Os crentes que não era crente mesmo, eles estavam só habituados a ir na igreja, e era a igreja porque estava na igreja. É tipo assim, aquele costume que a pessoa pega, de tipo, eu tenho costume de lanchar em tal lugar. Vamos supor, quando eu passo por lá, eu tenho que parar e lanchar em tal lugar. Toda semana eu tenho que fazer tal coisa. É um costume. Então tinha gente que tinha o costume de ir na igreja. Não é ruim, tá? Então quem tem o costume de ir na igreja, estou aqui falando, não acho ruim. Eu, Matheus do Mamota, não acho ruim ter o costume de ir na igreja. Agora, o prazer e a vontade não pode ser menor do que o costume, né? O costume não pode ser o motivo principal de você ir na igreja. Você tem que ter a fé. E tem agora os crentes que já não iam na igreja, né? Eram os crentes em casa. Agora que estão felizes, né? Porque agora eles têm uma desculpa boa, né? Não, tô na quarentena. Agora não dá pra mim, não. Eu conheço um crente que não ia na igreja nunca. Aí agora tá falando: nossa, tô tão triste porque eu não posso ir na igreja, né? Meu avô, ele falava que vagabundo gosta de trabalhar de noite quando tá chovendo, né? Meu avô é da época da lavoura, da roça, então vagabundo gosta de trabalhar quando tá de noite, tá chovendo. Nossa, que vontade de trabalhar, não posso hoje. Que aí tá chovendo, tá de noite. E crente, muitos estão assim, né? Poxa, tava com a vontade de ir na igreja, mas não ia, quando tava tudo bom, não ia, né? Então, É complicado. Mas isso aí acabou pegando muita gente, né? De surpresa. E agora, e a minha fé? Como que eu vou manter a fé? Porque tem gente que depende da fé por conta de outras pessoas ao redor. E tem gente que hoje não tem fé suficiente de botar uma live, não tem fé suficiente de ver uma palavra, né, pela internet, não tem fé suficiente de entrar lá, né, igual a nossa igreja tem, e a gente fez pelo grupo da igreja, botar alguma mensagem, botar um louvor. Tem gente que não tem fé suficiente de abrir, ouvir e se alimentar daquilo. A fé dele já está tão seca que aquilo não é o suficiente. Nem ressurge ali mais nada. Não faz efeito. Pode ouvir, mas é igual eu tô ouvindo aqui um louvor e tô ouvindo lá a música de qualquer um outro para dar o mesmo resultado. Tô aqui lendo um texto e eu leio ali uma notícia, mesmo resultado. Tem gente que está nesse estado de fé, foi pego de surpresa e está com esse estado de fé e não está conseguindo manter a fé nem a esperança nesse momento de isolamento. Aí depois coloca a culpa em Deus, que Deus não realiza mais milagre, que Deus não faz nada. Aí sempre estão assim, né? São os murmuradores, né? Nunca tá bom.
E a gente, só falando sobre os murmuradores, a gente também vai para aquela questão do povo de Israel, quando eles estavam ali naquele, que era para sair 40 dias, passar 40 dias, que eles passaram 40 anos, então de certa forma eles passaram aquela quarentena. A gente vai levar para esse lado da fé. O que a gente pensa hoje? Que Deus, ele não abandona a gente mesmo nos momentos difíceis, que é o que a gente está passando agora. E a igreja, quando ela está firmada com Deus, a fé, eu estou falando de igreja, não templo, e estou falando de igreja mesmo, de cristãos, não como o corpo de Cristo e os cristãos verdadeiros. São aqueles que, apesar de passar por isso, muitos dos cristãos, até eu vi casos de pastores contaminados pelo vírus, alguns já curados em casa, mas eles não deixam sua fé esmorecer por esse momento que estão passando agora. Que também, igual a gente falou, que muitos acrescentam a fé, que eles vêm para Deus agora no momento de dor, mas também existe aqueles que estão passando por essa quarentena e vai desistir da fé. Também vai existir esses casos. Provavelmente serão a minoria, que a gente espera ser a minoria, mas muitos também vão desistir da fé, porque vai pensar da seguinte forma: por que Deus deixou acontecer isso? Que é aquela mesma questão, às vezes, que a pessoa fala assim: se Deus existe, por que tem gente com fome na África? Mas em vez de pensar que Deus existe, Deus criou a gente, e nós deveríamos fazer o bem o pessoal da África, que era fazer doações, ou ir lá prestar o nosso serviço missionário e até levar mantimentos a eles. E nesse meio de fé, claro que não, a gente não vai entrar nesse caso, é só um exemplo para a gente situar, mas nós teríamos que manter nossa fé em meio a essa tempestade. E nós, como cristãos, às vezes nós não vamos poder agora estar saindo um na casa do outro, fazendo reunião, mas às vezes, igual foi falado sobre o grupo de WhatsApp, muitas das vezes a gente pode oferecer um apoio emocional a quem está pior do que a gente. Muitas das vezes a gente pode oferecer uma palavra a quem está pior do que a gente. Muitas das vezes nós podemos levar o alimento, mas só que também tem que caber a eles aceitar esse alimento. Então, para nós cristãos, nós sabemos que Deus está do nosso lado. Se passar essa pandemia, que eu acredito que vai passar, Ele está com a gente. E se não passar, seria uma preparação para o fim, que eu sei que muitos não acreditam na volta de Jesus, mas eu acredito, e acredito que esse sinal já é um dos sinais da volta dele. Até estava comentando hoje que, claro, esse vírus tem a probabilidade de ter saído de um laboratório, mas o que acontece? Quando a gente vai falar sobre, esses são sinais da volta de Cristo. Estão falando que é sinal da volta de Cristo, mas esse vírus foi criado em laboratório, então não tem nada a ver. Mas tem sim, porque muitas das vezes a gente acha que os sinais têm que vir de algo miraculoso ou algo inexplicável, mas não. Se você for olhar e ver, pode ter sido criado pelo homem um vírus, mas já estava descrito na palavra que aconteceria aquilo. Só que a Bíblia nunca fala assim, vai vir de uma forma natural. Não, pode ser criado em laboratório, que é o que talvez a grande maioria e até alguns cientistas já citam, que esse vírus saiu de laboratório de um erro que aconteceu. E nós também podemos botar nossa fé em quê? Também no arrebatamento da igreja que está próximo. Não vou falar assim, vai ser agora, porque a gente também não pode falar assim, não, vai ser agora com esse vírus. Pode vir coisas ainda que nós nem imaginamos ainda para acontecer isso. Mas só que já é uma preparação, é como se fosse um tempo antes para a gente já ir se preparando. E a gente ter fé no arrebatamento não é nada demais, porque não é nada demais assim que eu tô falando, não é nada de você tá sendo radical, você tá sendo fanático, não. É porque Jesus disse, se nós somos cristãos, nós acreditamos em Jesus. E se ele falou que vai voltar, é porque ele vai voltar. E se ele deu os sinais e estão começando a se cumprir, nada mais é do que o cumprimento da Bíblia. E Deus, não foi ele que mandou o vírus, mas ele permitiu que chegasse o vírus. E nós sabemos que ele pode nos guardar desse vírus, como também, se nós pegarmos esse vírus, a gente pode passar por ele com Deus, que será muito mais fácil do que passar sozinho. Então eu acho que isso é um ponto também para aumentar a nossa fé, tanto na volta dele, como na provisão dele e no cuidado dele. Também tudo tem aquele negócio, né? A morte e a vida tá no poder dele. Então, muitas das vezes a gente vê
que nem a gente vê nos noticiários e tal, que várias pessoas muito, muito idosas, pessoas com mais de 100 anos, que já passaram por vários problemas de saúde, conseguiram vencer o vírus. Então, aí, e pessoas que às vezes não eram evangélicas, né? Aí as pessoas, mas... Então, a vida tá na mão de Deus, né? Muitas das vezes tem pessoas que não vão morrer disso, vão vencer, vão morrer de outra coisa. A vida está na mão de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. Então a gente tem que pegar aí o que o Maurício falou. A gente tem que estar sempre pronto. E é uma coisa que um pastor fala, né? Que as pessoas que não acreditam que o inferno acredita, que o inferno existe, não tem problema. Chega lá o diabo, vai mandar ele sentar na cadeira de fogo lá. Senta aí, meu filho. Fica aí. Espera que eu já vou te atender. Vai bebendo água no bebedouro de fogo aí. Isso, bebe essa água de fogo ardente aí e me espera. Porque se existe o céu, existe o inferno, né? A Bíblia fala que há 2 caminhos, céu e inferno. E os sinais estão aí, né? Se a gente for ver, a bomba atômica foi algo criado também no laboratório. Matou não sei quanta gente. Foi algo criado pelo humano, para matar o humano. Então a gente já vê que a Bíblia, mais uma vez, tem sentido. Que o amor de muitos se esfriariam. E no tempo que a gente está hoje, pior ainda, né? Então, uma coisa também, de fato, isso daí são sinais. Como eu falei, a gente não esperava isso. Sinceramente, eu sou cristão, eu creio que Jesus vai voltar. Eu sei que as coisas, uma hora, os pré-milenistas aí sabem que uma hora as coisas vão piorar e tendem a piorar. Mas a gente não esperava. Eu não esperava isso. Sério mesmo. Não acreditava que haveria uma coisa desse tipo. Não me imaginava. Só em um filme. Pensasse num filme, elaborar um bom filme assim, ia ser bacana. Mas assim, e os efeitos na nossa fé são claros. Muitas pessoas hoje estão fazendo culto em casa. Deus permitiu isso, tem um propósito. Para tudo tem um propósito. Deus tem um projeto para cada coisa. Nada acontece por acaso sem a permissão de Deus. Deus tem um plano para cada coisa. Mas então por que tem maldade no mundo? Isso é um assunto que a gente pode depois debater. Se você aí que está nos ouvindo quiser fazer que a gente grave um podcast sobre isso, a gente pode debater, e eu acho que nem só um podcast vai dar. Então a gente faz uma série sobre esse assunto. É realmente uma questão que está pegando muita gente. Então, muita gente nesse momento está aumentando a fé por conta disso. Não, vai ter que buscar Deus. Uma coisa está séria, tem que buscar Deus. Estão buscando a Deus. Outros estão duvidando de Deus, estão abandonando a Deus. Teve um vídeo esse dia muito engraçado do pastor Remo Osvaldo, ele brincando, ele falando, não, o irmão fulano de tal, nem sabia que ele falava, ele até ora bonito, fazendo live agora na internet, ora bonito, prega bem, nem sabia que falava, achei que era mudo, né? Então muitos cristãos que antes estavam frios na igreja, nesse momento estão buscando a Deus, estão ficando fervorosos. Outros que estavam até fervorosos, isso deu um abalo neles, né? Ficou gelado. Deu um choque assim e perderam um pouco a fé. Tá chocado por isso. E tem alguns que já estavam crentes, mantêm-se crentes agora. Outros não eram crentes, continuam não crentes agora. Mas isso eu acho que Deus já sabia. É igual quando tem aquele ditado, né? Botou um tubarão no aquário. Acho que Deus permitiu isso para ver qual ia ser a reação dos peixes. Qual vai ser a reação de cada um de nós. Então Deus tem um projeto, um plano grandioso para a humanidade, para um todo da igreja, mas eu acho que no individual também. Como que está a minha fé? Mateus Lima Mota, como está a minha fé? Como que eu estou como cristão nesse momento, nessa quarentena? Como que eu estou agindo? Como está o meu amor do próximo? Foi levantado aqui
será que eu tô, né, o próprio Maurício falou aí, será que eu tô ajudando alguém, mandando uma mensagem? Tem gente que tá nesse momento agora, tá aflito, tá dentro de casa e tá ficando louco. Tem gente nesse momento tá ficando louco porque tá entediado, outros estão ficando loucos por conta da falta de dinheiro, outros estão ficando loucos por medo de pegar a doença, outros estão ficando loucos porque estão com a doença. E aí? Outros estão ficando loucos porque já era louco. Também, não, alguns agora tão loucos porque já era louco e não tá conseguindo ir no psiquiatra porque tá difícil, não tá podendo andar na rua, né? Acho que até alguns psiquiatras estão ficando loucos porque não tá vendo os loucos na frente deles. Tá sentindo a abstinência, né? Então, assim, é uma questão que a gente pode levantar. Como que tá a minha fé? E é interessante pensar sobre o culto doméstico, porque é até um momento da gente, como foi falado, de pensar a fé, da gente medir como está a nossa fé. Porque a igreja hoje, ela, em contexto geral, ela não valoriza muito o culto doméstico que era feito alguns tempos atrás. Ainda existe, mas a gente vê quando vai num culto na igreja, está lotado. Quando você faz um culto doméstico, dá 2, 3 pessoas. Claro que agora no meio da quarentena você não pode fazer um culto, chamar todo mundo para suas casas, mas começar a ser feito culto familiar, conforme até a gente, em alguns estudos, a gente tem falado, até na igreja, quando a gente estava tendo as reuniões, e quando é falado até nas lives, até no grupo foi falado, sobre o culto doméstico, porque é importante a família fazer o culto doméstico, independente de quarentena ou não, porque o que a gente vê muito hoje é o culto quando a gente vai na igreja, no domingo, na nossa igreja é quinta e domingo, mas existe igreja que é na quarta, existe igreja que tem mais dia na semana de culto, mas o culto doméstico, meu familiar, está se extinguindo aos poucos. Muito poucos fazem o culto doméstico e não dão nem tanta importância assim. A maioria que não faz, e até alguns que fazem, não dão tanta importância quanto o culto de domingo. Mas se a gente for parar e olhar sobre família, o primeiro ministério que Deus deixou para nós foi a família. Então nós devíamos cuidar da nossa família para depois nós cuidarmos das almas na igreja. Nós deveríamos cuidar da nossa casa para depois nós irmos cuidar das pessoas na igreja. Porque se nós tivermos esse exemplo de cuidar da nossa casa, fazer o culto dentro da nossa casa, nós estaríamos sim preparados para fazer um verdadeiro culto na igreja. Muitas das vezes nós fazemos na igreja, mas quando fazemos dentro de casa nós não fazemos. Então eu acho interessante esses cultos domésticos que está sendo feito hoje, porque como foi falado de Deus aproveitar as histórias que estão acontecendo e dos propósitos, um dos propósitos pode ser de reacender essa chama do culto familiar, que é aonde sairia para o culto que nós fazemos na igreja. Também penso então, assim. Eu acho que a nossa fé pode sim sobreviver à quarentena, como a fé daqueles 2 espias que trouxeram uma mensagem boa ali para o povo de Israel sobre aquelas terras, que tinham vários e muitos não trouxeram uma mensagem boa para o povo, mas 2 tiveram fé e mostraram que eles podiam sim vencer aqueles gigantes que estavam ali na terra prometida. E nós hoje podemos mostrar essa fé passando por essa quarentena, fazendo os nossos cultos domésticos ou assistindo a lives da igreja e realmente olhar para a nossa fé e repensar nossa fé para ser como aqueles 2 que levaram um relatório bom ali para o povo de Israel. E nós levamos um relatório bom de quê? Para a nossa família, para quando nós for para a igreja nós poder levar sim a nossa fé e aumentar a nossa fé cada dia mais. Porque eu acho que isso é importante. É até um tempo da gente desapegar um pouco da massa e prestar atenção na minoria, e até naquele verso que está escrito que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei contigo. Então é o momento de nós pensar que Deus está com a gente nessa quarentena, sendo a gente só na nossa família ou sendo a gente na igreja, Ele está com a gente e nós poder aumentar nossa fé e repensar nossa fé. Falando de fé, né? A gente pode
ressaltou também o Jó. Se a gente for parar para pensar, as lutas que Jó passou, as provações, tem um pouco a ver também o que a gente está passando, né? Mas quem realmente está focado, quem realmente está com Cristo, ele sabe que uma hora o Redentor vai levantar ao favor dele. É bastante interessante esse negócio que o Maurício falou de focar um pouco na minoria. Um exército, quando a gente vê em vários filmes, né, e também na vida real também, como que eles melhoram o exército? Eles nunca pegam o exército como um todo e mandam ficar correndo igual uns doidos. Não. Eles separam primeiro o exército. Tu vai ficar com a arma tal, tu vai ficar com a arma tal, tu vai fazer isso aqui, tu vai correr assim, tu vai salvar a vida, tu vai dar mantimento, tu vai, sei lá, passar esparadrapo nele. Cada um tem uma função. Cada um tem uma função. E nunca pega e bota todo mundo junto para fazer tudo na hora só. O que eles fazem? Divide uma opção de pequenos grupos, pelo menos de 6 pessoas, e bota em cada grupo um líder, que esse líder é responsável de qualificar os soldados. Ele é responsável de ver como os soldados estão reagindo no treinamento, se estão melhorando, se está indo para frente, se está tendo melhora, se está direito. É o responsável por organizar isso. E depois disso tudo, o general chama todos. Aí está um exército. Então, hoje é momento disso, né? Da gente voltar ao nosso campo de treinamento. E treinando, orando. E o legal é que no treinamento de Deus, a gente treina, enquanto a gente treina, a gente fica forte, ainda fortalece os outros, ainda dá uma palavra legal para as outras pessoas. O nosso treinamento é a nossa oração, né? Que aí a Bíblia vai dizer também, orar sem cessar. Então, se orar sem cessar, isso já é um treinamento. É para orar, até chegar ao ponto de que a gente não precisa de pensar, eu tenho que orar. Não, tu só vai orar e vai ir direto. Tu nem você precisa lembrar que tu tem que orar, tu só vai orando. E aí abençoando outras pessoas. E hoje, o legal das lives também é que pode alcançar um nível muito maior de pessoas que a gente possa imaginar. Muitas pessoas que nem é na igreja, nem participam da nossa igreja, muitas das vezes vê a gente lá na live e também nos ajuda, entendeu? Dá um like ali, dá uma participação, também é um mecanismo de alcançar mais gente também. Maneiro. Eu tinha até pensado nisso daí também, né? Vocês falarem, e é uma coisa também que eu tenho essa sensação. Acredito que Deus permitiu isso para a gente poder voltar as atenções para quem está realmente ao nosso redor, né? Voltar a atenção ali para o grupo familiar. Eu acho que Deus permitiu isso para dar uma sacudida. Eu acredito que vai vir aí um novo da parte de Deus. Eu estava até conversando alguns dias atrás com o Renan, né? Que dá uma força bastante boa aqui no Metanoia. E eu conversando com ele através pelo Instagram e falando, ele acredita que vai vir um grande avivamento depois disso, também acredito. Eu acho que Deus separou esse tempo para a gente focar na família, focar no grupo familiar, voltar com isso daí de ter culto familiar, começar a se alimentar em casa espiritualmente. Até o Marquinhos estava falando e me fez lembrar, meu pai ele cantou no coral da Casa de Oração da Várzea por alguns anos, bons anos, e algumas vezes eu fui com ele no ensaio, e tinha um maestro no coral, ele ia e cantava todo mundo, aí no ensaio, aí ele parava, ele ia um por um, cantava um por um. Eu acho que nesse momento Deus está fazendo isso, né? Um por um. A gente está no pequeno grupo, aí vai aquele pequeno grupo está sendo trabalhado por Deus, né? O grupo familiar. Eu acho que isso daí está sendo um projeto divino. Agora, é uma coisa também que a gente tem que, o Marquinhos acabou de falar agora, a projeção que as lives estão tendo. Então, muita igreja que não tinha nada na internet teve que correr atrás. Vai estar produzindo alguma coisa. A nossa, eu sou o responsável, está parada e é culpa minha. Mas assim, tá correndo atrás.
Muitas igrejas estão correndo atrás, porque é uma coisa real. Muitas igrejas tinham a arrecadação ali do culto, as ofertas, os dízimos, a arrecadação ali do culto. Muitas igrejas têm despesa contínua. A nossa igreja, por exemplo, tem um aluguel, tem conta de luz. Isso aí não para, não parou. A despesa continua. Muitas outras igrejas também. Só que muitas outras igrejas, o dinheiro entra e é o suficiente para pagar as despesas. Agora não está entrando como antes. Porque tem gente que não vai na igreja, não dá oferta, não dá dízimo, não dá nada, não manda. E assim, alguns eu até não critico, porque eles Tem também... gente que vai e dá dor de cabeça ainda. Algumas igrejas, o único meio também de receber o dinheiro é no contato físico, de ir lá e entregar. A nossa igreja, por exemplo, a diferença é que a nossa igreja é pequena, as pessoas mantiveram, né, o envio, né, do dinheiro, do dízimo e tal. Mas tem igreja que não, perdeu essa arrecadação. A minha visão, muita igreja, infelizmente, vai acabar fechando por falência financeira. Muitas igrejas vão acabar fechando por falência espiritual. Então, já era um pequeno grupo, a quarentena veio, as pessoas vão ir para outras igrejas porque começaram a assistir a live de outras igrejas, algumas pessoas, algumas famílias eram cada um numa igreja, começou a fazer culto doméstico e vão tudo para uma igreja só. Agora, aí também tem a contrapartida. Algumas igrejas vão crescer. Vai ter um número maior de fiéis. Por quê? Porque muitas pessoas passaram a assistir a live, não eram cristãos, aceitaram Jesus. Muitas pessoas não, dentro de lares, alguns eram cristãos, outros não, por causa da live do culto doméstico, aceitaram Jesus. Aí algumas igrejas vão crescer. Então é uma visão minha, não sei se vocês compartilham, não sei qual é a opinião de vocês quanto a isso, não perguntei antes, né? Podia ter perguntado antes de eu falar. Mas é a minha opinião. Eu acho que vai dar uma sacudida muito grande. Muita igreja vai fechar. Espero que nem tantas, mas algumas infelizmente vão fechar. Algumas vão crescer. Eu acredito que as igrejas vão crescer. Alguns meses atrás, o que eu estava ouvindo bastante era: a igreja evangélica no Brasil cresceu, mas não mudou o Brasil, né? Até 2030, se não me engano, a gente vai ser metade da população do Brasil vai ser evangélica. Mas e cadê o avivamento do Brasil? Cadê a mudança? Acabou os escândalos de corrupção, está diminuindo os índices de crime. Metade da população evangélica continua tendo corrupção, crime, continua, não está mudando nada. Então eu acho que essa quarentena vai dar uma sacudida nisso daí também. Então é o avivamento que Deus prometeu, talvez, e que a gente estava pedindo. Sim, eu acho, também acredito nisso. E a gente vê até muitas igrejas, a gente via um crescimento até no lugar aqui da gente, um lugar pequeno, mas muita igreja assim abrindo uma atrás da outra. Até a gente ouvia até muitas pessoas falando sobre a igreja virou comércio. Eu acredito que muitas dessas, depois dessa quarentena, vão estar de portas fechadas, porque muitos também surgiram assim de certos pessoas que saíram de uma igreja, abriram outra e foram abrindo, e até a gente olha às vezes e vê igrejas vazias também, que já tinham antes, que provavelmente com essa quarentena elas não vão conseguir manter de portas abertas. Só que por outro lado, igual a gente estava falando, com essa procura pela fé dessas pessoas que estão desesperadas, eu acredito que algumas igrejas vão até dobrar o número de membros. E sobre as questões financeiras, como a gente vê no resultado no comércio, muitos comércios vão estar falindo, até alguns já decretaram falência no meio dessa... Essa semana mesmo eu vi algumas empresas já com vários tempos de casa fechando a porta. Muitas igrejas eu acredito também que vai fechar, porque não vai ter como manter as despesas, como algumas já devem ter até entregado, porque muitas igrejas hoje são questão de aluguel, já deve ter entregado o lugar que estavam, porque não tem como manter, que muitas pessoas criticam às vezes os dízimos e ofertas. Claro que tem a questão da corrupção, né? Que foi até citada,
Mas a igreja, ela depende de fundos, sim, porque ela vai ter que pagar um aluguel, uma conta de luz, ela tem que manter, às vezes, muitas igrejas fazem trabalho de cesta básica para uma pessoa, ou ajuda com remédio, e muitas dessas igrejas, com a falta da arrecadação, elas vão parar de fazer esses trabalhos e elas não vão ter como pagar um aluguel, uma conta de luz, e elas vão acabar tendo que fechar mesmo, porque mesmo que voltar da quarentena, pelo número de membros que ela às vezes possui, ela não vai conseguir superar essa queda que teve durante a quarentena. Conforme algumas igrejas pessoas se mantêm fiéis mesmo com a quarentena, envia o dízimo, às vezes faz um depósito numa conta, mas muitos não tem como. E muitas das pessoas também não vão ligar, não estou indo na igreja, não preciso pagar. Não é pagar, dar a minha oferta, dar o meu dízimo. Então, eu acredito que sim, vai abalar bem a igreja, e contrapartida, conforme foi dito, muitos vão procurar outras igrejas, muitos vão procurar a igreja depois disso também. Então, existe pós e contra. A gente vai ter que ver, a gente tem que se reorganizar e rever os nossos meios de agir na igreja para nos mantermos de pé, não com um olhar financeiro, mas sim para manter a igreja, como a gente já foi falado sobre a arrecadação, para manter os custos das igrejas, porque a igreja tem custos. E agora, acredito que sim, vai balançar mesmo. Daí, que eu vi, né, a área de marketing digital é uma área que me interessa muito, e uma coisa que eu vi é que isso daí pegou e forçou muita gente a ir para o marketing digital e para o mundo digital, principalmente igreja. Forçou. E a presença das igrejas na internet, eu acredito que sim, vai mudar e vai ser mais forte daqui para frente. Eu também acredito, até pela questão que foi falado, vai ser muitas pessoas vendo, até às vezes por acidente, passa lá, vou assistir essa live, se interessa por uma live de uma igreja, aí isso aí, e ali a pessoa pode, se adaptar a uma igreja que é mais aos costumes dela, porque a gente sabe que usos e costumes é diferente de uma igreja para outra, não que isso leva, porque não é doutrina, sim usos e costumes. Eu gosto disso, aquela igreja lá tem. Eu gosto daquilo, aquela outra igreja lá tem. Então ela vai se encaixar assim essas lives, essa programação que está mais frequente agora na internet. Provavelmente ela vai achar ali um rumo que talvez ela achasse, igreja é um pessoal alienado que só faz isso, aquilo outro. Ela vai ver que não é bem assim conforme as pessoas dizem, porque existe esse preconceito que todo mundo vai para a igreja, é quadrado, não pode fazer mais nada, e não, a gente vê que tem regras sim, mas existe um tipo de igreja para cada gosto, sendo que o foco deve ser o evangelho, e os usos e costumes e o gosto varia de cada pessoa. Diante disso tudo, né, me fez lembrar que Jesus ele sempre tinha os cultos com multidões, né? Marcos capítulo 6, a gente vai ver ali a multiplicação dos pães e peixes, e a gente vê que era uma multidão. Só que depois desse culto com a multidão, Jesus alimentou lá as mais de 5.000 homens, né, fora mulheres e crianças. Ele foi para o monte sozinho. Ele mandou os discípulos irem para o meio do mar, enfrentar lá a tempestade, mas ele foi para o monte sozinho, porque ele precisava de um tempo para ele. Eu acho que essa quarentena foi meio isso, né? Quando a gente lê lá a história de Israel no Antigo Testamento, a gente vê que de vez em quando Deus pegava, eu mandei vocês descansar, vocês fazer lá o período do jubileu, vocês descansar a terra, vocês não estão obedecendo, agora vai chegar o tempo que vocês vão fazer isso. O exílio babilônico, 70 anos, foi mais ou menos isso. Deus pegou, vocês não fizeram descansar a terra, vocês não seguiram minhas regras, 70 anos, acumulei isso tudo agora, vai tudo agora. Muita gente vai fazer isso, né? O tempo que você tinha que dedicar na oração em casa e no individual, você não estava fazendo, toma uma quarentena para você. Acho que é mais ou menos isso.
os nossos cultos públicos de multidões estão parados, né? Do contato físico. A Santa Ceia ali da gente trocar o cálice e o copinho pessoalmente com um grupo grande de pessoas, no momento está parado. Né? Domingo agora, no primeiro domingo do mês, a gente está gravando antes. A gente, na nossa igreja, vai ter a Santa Ceia. Aquele grupo grande está parado. Aquele louvor ali na caixa de som e tal, está parado. Então é o momento da gente estar em solitude, né? Acho que essa é a palavra certa, solitude. Mas a gente crê em manter a fé, não só manter, aumentar a fé, para depois disso tudo, a gente voltar com tudo, porque o reino de Deus e a obra de Deus não pode parar. E que nós venhamos ter ainda mais de Deus dentro de nós depois disso tudo. Pegando as palavras aí de Mateus, né, que tem os pontos ruins, que várias pessoas morreram, mas também tem os pontos bons que muitas pessoas agora vão dar um pouco de valor às suas famílias e agora vai ter tempo das famílias, porque antes não tinha, porque trabalhava demais. Então que a gente venha valorizar mais a sua família, orar mais e, principal de tudo, nunca perder a fé, né? Que a gente também pode aprender com isso que mesmo em momentos difíceis a gente pode se apegar com Deus e saber que, igual foi falado, houve muita coisa ruim com esse vírus, mas a gente tem que seguir, porque não adianta também a gente agora a gente pegar e pensar também, vamos todo mundo morrer, porque em todos os momentos de crise na vida, que foi passado nas histórias passadas, não só na Bíblia, mas na história do povo em geral, sempre teve um jeito de recomeçar. Então eu acho que é um novo recomeçar depois dessa quarentena e pensar melhor nas nossas relações com nossos familiares, até com o próximo, que muitas pessoas estão esperando para ter o contato com o próximo, que às vezes foi até deixado um pouco de lado. A questão da rede social mesmo, que foi falado sobre distanciamento, que as pessoas, agora com a rede social é muito mais fácil você mandar uma mensagem do que você ir pessoalmente na casa dos outros. E hoje a gente vê que isso faz falta, porque a gente está sentindo falta de ver as pessoas, de ir na casa das pessoas, e só ficar em casa com o WhatsApp na mão, a gente repensa um pouco isso. Então a gente repensar também nosso modo de agir depois disso tudo, e sempre tendo Deus como primeiro lugar e continuar com Ele, apesar das coisas ruins, e saber que uma hora isso vai passar e nós vamos ter que seguir nossa vida igual em frente. Eu tava vendo uma notícia, uma mulher com 101 anos, ela superou a gripe espanhola e o coronavírus. Essa mulher é Highlander. E a gente vai esperar. Isso daí vai passar. Eu vi agora há pouco a notícia que já morreu mais gente nos Estados Unidos com o coronavírus até o momento do que morreu no Vietnã. Então, assim, morreu mais gente na guerra contra um vírus do que numa guerra mesmo bélica. Mas que Deus abençoe, que a gente encontre que quando você estiver ouvindo esse podcast já tenha tido uma vacina. Já tenha uma vacina pronta para isso. Que a gente já possa ver aí o fim da quarentena e a vida voltando normal, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Forte abraço e até o próximo. Este podcast foi editado pela Altin Soluções. Quando eu tava dando 20 minutos, peguei, hoje nós vamos conseguir fechar nos 30. Mas não deu. Ah, tá.